Vamos para a palavra. Lucas capítulo 10, no versículo 38. A palavra de Deus diz, né? Se nós crermos no Senhor, será salvo nós e a nossa casa. Não é verdade? Oh Deus querido, então quando você entrega a tua vida para Jesus, a salvação entra na tua casa. Louvado, e Deus vai salvar toda a tua família. Não sei de que jeito, mas salva. Pode ser no leito, pode ser fora do leito, seja no último momento de fôlego de vida, o Senhor salva. Louvado seja Deus e agradecido. Abra o nosso entendimento, que a palavra de Deus nos purifique, purifique o nosso coração, que a palavra de Deus purifique a nossa mente, essa mente que está oprimida, deprimida, essa mente que está ainda em cativeiro, que a palavra de Deus liberte. Amém? Vamos para a palavra, gente. Lucas capítulo 10, no versículo 38. Marta e Maria. Olha só, tem pessoas que estão como Marta, tem pessoas que estão como Maria. Marta e Maria. Escute só. Aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou em uma aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Escute. Então Jesus entrou numa aldeia, entrou na casa de Marta e Maria. O que foi que aconteceu? Maria se sentou para ouvir a palavra de Deus. Estão que nem vocês, que entraram nessa live para ouvir a palavra de Deus, que entraram nessa live para ouvir o falar de Deus, falar de Jesus, falar a palavra dele. Tá entendendo? Então eu quero dizer para você que através dessa live Jesus entrou na tua casa. Assim como Jesus entrou na casa aonde estava Marta e Maria, Jesus entrou na tua casa. Você crê nisso? Aconteceu que, indo ele de caminho, entrou em uma aldeia, certa mulher por nome Marta, e o recebeu em sua casa. Você recebe Jesus na sua casa? Quando você abre a porta para uma live cristã, quando você está numa live cristã, quando você abre a porta para os evangelistas, Jesus entra na tua casa. Quando você abre a porta para ouvir uma live cristã, você está abrindo as portas para Jesus entrar na tua casa. Quando você ora, você está dentro da tua casa, você está abrindo as portas para Jesus. Quando você faz o culto no lar, você está abrindo as portas para Jesus. Quando você louva, você está abrindo as portas para Jesus. Louvado seja Deus. Marta o recebeu em sua casa, né? E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída. E olha só, gente, em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Então aqui Marta pergunta para Jesus, né? Senhor, eu estou servindo sozinha. Manda Marta, né? Ela queria que Marta fosse cuidar dos afazeres junto com ela, né? Diz ele, pois, que me ajude. Ela queria que Marta fosse cuidar dos afazeres, né? Para quê? Para não ouvir a palavra de Deus. Preste atenção, gente. Às vezes as pessoas estão preocupadas com seus afazeres, com seus negócios, estão preocupadas com as suas conquistas, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Então Marta, ela estava preocupada em servir a comida, fazer os trabalhos domésticos, né? O que vamos dar para o mestre comer? As pessoas estão tão preocupadas com seus trabalhos que não querem ouvir a palavra de Deus, gente. Que não querem ouvir, não querem receber a palavra, não querem parar um pouco, né? Tem pessoas que não param para ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que não vão para o culto, tem pessoas que não estudam a palavra de Deus, tem pessoas que só vêm em busca de oração, né? Um povo que só vive pedindo oração. Ore por isso, ore por aquilo outro. Mas quando é na hora da palavra, estão ocupados.
Quando é na hora da palavra, tem que fazer alguma coisa. Quando é na hora da palavra, não dão ouvidos à palavra. Quando é na hora da palavra, o seu pensamento está longe. O seu pensamento está preocupado com o que vai comer. Quando é na hora da palavra, o pensamento está preocupado com as coisas que vão fazer. Quando é na hora da palavra, o pensamento não está ligado com Deus. Está preocupado com alguma coisa. Louvado seja o nome. E na hora da palavra, o nosso pensamento tem que estar ouvindo. O nosso coração tem que estar ouvindo a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente seja curado. Para quê? Para que a gente seja liberto. Para quê? Para que a gente possa, louvado seja o nome do Senhor, firmar os nossos pés na rocha. Em nome do Senhor, porque muitas pessoas estão fracas na fé, porque não dão ouvido à palavra. Não dão ouvido à palavra, estão que nem Marta, fazendo as coisas, corre para um lado, corre para o outro, se preocupa com as coisas materiais, se preocupa com as coisas carnais, mas não se preocupa o quê? Em ouvir a palavra de Deus, em cuidar da tua alma, em cuidar do teu espírito, em firmar a tua fé. E tem muitas pessoas sem fé, tem muitas pessoas desanimadas, tem muitas pessoas, meu Deus do céu, que estão só pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque não dão ouvido à palavra. A palavra de Deus é o pão da vida. A palavra de Deus sustenta a tua fé. A palavra de Deus sustenta a tua vida. Não é revelações, não é profecias, não é adivinhações, gente. Tem pessoas que só é firmado por revelações. Ah, se Deus não falar comigo, se Deus não revelar alguma coisa para mim, aí você sai, você não para nas lives. Ora você está aqui, ora você está na outra live, querendo ouvir alguma revelação, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que não escutam a palavra aqui e nem ouvem no meu canal de YouTube. Nem ouve. Então eu já sei que as pessoas que entram aqui só querem oração, não querem palavra. Porque se quisessem verdadeiramente a palavra, hoje eu não ouvi a pregação, eu vou ouvir lá no canal no YouTube. Não é assim? Era para ser assim. Mas elas não fazem isso. Não fazem. Louvado seja o nome. São pessoas que não querem a palavra de Deus. São pessoas que até servem a Deus. Marta estava servindo Jesus com seus afazeres. Mas Maria parou. Maria parou de fazer os afazeres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Marta era aquela que estava preocupada em fazer as coisas, mas não estava preocupada em ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra que Jesus falou para a samaritana: se tu beberes desta água, tu não terás sede, né? O que a gente vê é um povo sedento, né, gente? É um povo querendo alguma coisa. É um povo ansioso por alguma coisa. É um povo correndo atrás das coisas. A gente vê uma geração que nem Marta. Até diz que serve a Jesus, mas não quer nada em ouvir a palavra. Não quer parar para ouvir a palavra. Não quer ter tempo para ouvir a palavra. Não quer ter tempo para estudar a palavra. Não quer ter tempo para examinar as escrituras. Não tira o tempo para ter o seu devocional. Vive correndo atrás de pessoas que tiram o seu tempo para Deus, de pessoas que estudam a palavra, de pessoas que buscam a Deus, mas você pode buscar a Deus. Você tem que ter o teu momento, a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus. E muitas das vezes vocês estão atrás de pessoas que têm relacionamento com Deus, mas você tem que ter esse relacionamento. Você tem que ter essa intimidade. Você tem que buscar a Deus acima de todas as coisas. As pessoas querem ser religiosas. Religiosa vai em busca dos religiosos. Religioso vai em busca dos sacerdotes. Religioso vai em busca dos profetas. Mas você não quer viver Cristo. A gente tem que deixar de ser religiosa, gente. A gente tem que ser verdadeiramente Cristo. A gente tem que viver Cristo em nossa vida. Cristo tem que morar na tua vida. Cristo tem que estar com você. Cristo tem que estar no teu pensamento, no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que acontece? Os afazeres não deixam você buscar a Cristo. Os afazeres não deixam você ouvir a palavra. A tua preocupação, né? Porque Marta, ela estava preocupada em servir a Deus, em servir a Cristo.
né? O que ia comer, o que ia fazer para ele comer. Então, ela estava preocupada com essas coisas, mas ela não estava que nem Maria, sentada, recebendo a palavra, ouvindo o que Jesus falava. Quantos estão dentro do templo, vão para o templo, mas estão lá sentados? Mas o seu pensamento está preocupado. Está preocupado com o filho que está nas drogas. Está preocupado com o marido que ainda não é cristão. Está lá na igreja, mas está preocupado. O pensamento está falando das pessoas que estão dentro da igreja, né? O pensamento não está ligado com Deus. Então, o nosso pensamento não pode estar preocupado. O nosso pensamento tem que estar ligado com Deus, ligado com a palavra, ouvindo a palavra, bebendo essa água. Se você beber dessa água, você não vai ter sede. Se você comer desse pão, você não vai ficar fraco. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra da Santa Ceia? Que o pão da vida nos fortalece. Quem é o pão? É Jesus. Quem é o pão? É a palavra. Quem é o sangue? É Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é a água? É a palavra. Então, essa água, ela te tira essa ansiedade, né? Louvado seja Deus, engrandecido seja exaltado o Senhor. Então a palavra de Deus, gente, é o que nós precisamos para aumentar a nossa fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas tem um povo que só quer ouvir revelações. Que Deus vai dar uma casa, que Deus está livrando teu filho, que Deus está curando teu filho, que Deus vai abrir uma porta, que Deus está desfazendo macumba, que Deus está desfazendo feitiçaria, que Deus... só querem ouvir isso. Mas quando é na hora da palavra, não quero ouvir a palavra que cura, que liberta, que te dá discernimento, daquele que vem de Deus e que não vem, daquele que serve a Deus e que não serve. A palavra de Deus faz você conhecer a voz de Deus. A palavra de Deus faz você conhecer a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus faz você se firmar na rocha. Tem pessoas que são firmados em adivinhações, mas não são firmados na palavra. Vem a luta. Ah, meu Deus, já quer largar o barco. Vem a luta, já quer largar a família. Vem a luta, ela já quer largar o casamento. Vem a luta, já quer largar os filhos. Vem a luta, já quer largar o trabalho. Por quê? Porque não está firmado na palavra. Não está como a casa construída na rocha. E tem gente que não está firmado na palavra, gente. Tem pessoas que estão firmadas em adivinhações, em horóscopo, em revelações emocionais. Tem pessoas que estão servindo a Jesus, que nem Marta, né? Estão servindo a Jesus, mas não estão firmados em Jesus. Não estão sendo sustentados pela palavra. Vem o vento, vem a dificuldade, já está fora do caminho, já largou o barco, já largou a Cristo, já saiu do caminho, já foi para a porta larga, não quer ficar na porta estreita, não quer carregar a cruz, não quer passar pela prova. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus querido, Deus de poder, louvado seja Deus engrandecido. Se você não der ouvido à palavra, você não dá ouvido a Deus, gente. Não dá ouvido a Deus. É em vão você ir para a igreja, para o templo. Porque você tem que entrar para o templo e na hora da palavra você tem que dar ouvido à palavra. Então, gente do céu, o que o inimigo quer? O inimigo quer que a gente se preocupe com os afazeres. O inimigo quer que a gente se preocupe com as coisas do mundo. O inimigo quer que a gente esteja sempre com a mente ocupada com as preocupações e problemas da terra. O inimigo não quer que a tua mente esteja a palavra de Deus. O inimigo não quer que você guarde a palavra de Deus. E o inimigo ele quer que você esteja todo o tempo preocupado com as coisas materiais.
O inimigo quer que você esteja preocupado com os problemas do dia a dia. Porque se a tua mente estiver nesse problema, a tua mente não está em Deus. A gente tem que entender, gente, que a gente tem problemas, tem lutas todos os dias. Eu, você. Mas nós temos um Deus que é conosco. Nós temos um Espírito Santo que é nosso amigo, nosso ajudador. Como que eu sei que eu tenho um intercessor na minha vida? Através da palavra. Tem coisas que você não sabe porque você não dá ouvido à palavra. Tem coisas que você não sabe, que você não recebe para a tua vida, para firmar a tua fé, para firmar o teu espaço, para firmar a tua casa na rocha, porque você não dá ouvido à palavra. O que é dar ouvido, gente? É ter atenção para aquela palavra, é guardar aquela palavra. Lembra da mãe quando fala com o filho: meu filho vai fazer isso. Aí o filho não dá ouvido porque ele não quer fazer. Aí a mãe repete de novo: meu filho, faz isso para mim. Aí o filho não quer dar ouvidos, né? Aí ele ainda vem com um papo assim: ah, o que foi que a senhora falou mesmo? E tem muita gente que faz isso com Deus. Qual foi a palavra mesmo? O que foi que Deus falou mesmo? Tem gente que ainda está querendo a resposta de Deus. Sabe por que você não tem a resposta de Deus? Porque a tua Bíblia está fechada. Sabe por que você não tem resposta de Deus? Porque você não tem intimidade com Deus. Sabe por que você não tem resposta de Deus? Porque o teu coração não está voltado para Deus. Quando o teu coração, o nosso coração, estiver voltado para Deus, nós teremos resposta de Deus. A gente sabe que há um tempo para todas as coisas. Então há um tempo de Deus entregar a tua vitória. Então você está esperando o tempo de Deus. Você conhece a palavra, você vai dizer: Senhor, eu estou esperando o teu tempo. Senhor, eu estou esperando o Senhor me dar a vitória. Porque a tua palavra diz que há um tempo do Senhor entregar a minha vitória. E eu estou aqui esperando a minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido e exaltado. Então, gente, a palavra de Deus nos firma. A palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus limpa o nosso coração, a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus nos santifica. Sabe por que o povo, a maioria do povo não quer ouvir a palavra? Porque não quer ser santificado, porque não quer ser limpo, porque aquele que ouve a palavra, meu querido, minha querida, ele sabe que agora ele é devedor, ele sabe que ele tem que ser cumpridor da palavra. Ele tem que obedecer a palavra. E tem muita gente que não quer ouvir a palavra porque não quer ser liberto, não quer ser santificado, não quer ter compromisso com Deus, não quer adorar a Deus, não quer viver no caminho da verdade e da vida. Tem pessoas que não dão ouvido à palavra porque querem viver na mentira, porque querem viver no pecado, e por isso não dão ouvido a palavras, né? Porque se der ouvido à palavra, o que acontece? Nós temos entendimento, é dado o entendimento daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus. E tem pessoas que não querem agradar a Deus e não ouvem a palavra. É aquele povo que fala: Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor manda, né? A gente está cheio de pessoas que vivem dizendo: Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor manda. O Senhor está mandando a gente fazer aqui, através das escrituras. O Senhor está dizendo o que nós devemos fazer. E aí tem pessoa ainda querendo a resposta de Deus. Aí Deus chega comigo, chega com você e diz assim: me obedece. Me obedece que as bênçãos te alcançarão. Tu não vai precisar correr atrás das bênçãos. As bênçãos vão te alcançar. Sabe por que as pessoas não querem ouvir a palavra? Porque não querem obedecer. A palavra é de fácil entendimento. Eu estou falando na linguagem que você entende, né? Todos que estão aqui dentro, fora, ouvindo a live, estão entendendo o que eu estou falando. Agora, obedecer, meu querido, eu não posso obedecer por você. Você não pode obedecer por mim. Entendeu? Por isso que a salvação é individual. A salvação é individual, a libertação é individual.
Então eu não posso obedecer por você, eu não posso obedecer pelos meus filhos. Eu posso orar pelos meus filhos, mas obedecer a Deus pelos meus filhos eu não posso. Por isso que os pais não pagam pelo pecado dos filhos, e nem os filhos pagam pelo pecado dos pais. A esposa não paga pelo pecado do esposo, nem o esposo pelo pecado da esposa. Nós vamos dar conta de nós mesmos para Deus. Então, pessoas que são rebeldes não dão ouvido à palavra. Preste atenção para os teus filhos. Tu está aconselhando os teus filhos, tu está falando com teus filhos, eles não dão ouvido a você. Por quê? Porque não querem te obedecer. Mas aquele que quer obedecer, ele para, ouve e pratica. Ele para, ouve e coloca em prática aquilo que a palavra nos manda praticar. Então a gente está vivendo num povo que vive dizendo Senhor, 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 mas não faz o que o Senhor manda. O seu coração está longe de Deus. A boca fala de Deus. A boca louva, a boca, meu Deus do céu. Ai, eu amo Deus. Mas o seu coração está como sepulcro caiado. Ontem eu estava orando por uma pessoa e o Senhor disse, minha filha, o coração da pessoa está como sepulcro caiado. Como é que pode? Quantas pessoas estão ministrando a palavra? Quantas pessoas estão orando por vidas, mas o coração sujo, coração rebelde? Como é que pode sair água limpa de um coração sujo, gente? Do coração rebelde? Até a tua oferta, até a tua oferta, tu tem que estar bem com o teu irmão. Aí tu não fala com teu pai, tu não fala com teu esposo, tu não fala com a tua esposa, tu tá pregando a palavra. Pode uma coisa dessa? Não pode, gente. Né? Não pode. Louvado seja o nome. Tu acha que Deus vai ouvir as orações? Não vai. Não vai mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. O nosso coração tem que estar em Deus. Nós temos que obedecer a Deus, gente. Obedecer a palavra de Deus. Dar ouvido à palavra de Deus e botar em prática na nossa vida. Colocar em prática, você vai ser bendito na terra, você vai ser abençoado, as bênçãos te alcançarão, você será visto como justo. Lembra que o Senhor falou de Jó? Jó era íntegro, Jó era justo, se afastava do mal. Agora você quer ser quer as bênçãos de Deus para a tua vida, não tendo uma vida íntegra, não sendo justo e nem se afastando do mal. Aí fica dizendo que tudo é o diabo. Não, eu estou passando por isso porque foi o diabo. Oh, meu Deus do céu. Não, você está passando por isso por causa da rebeldia. Você está passando por isso porque você não quer dar ouvido à voz de Deus. Você está passando por isso porque você não quer obedecer à palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos à palavra de Deus, as bênçãos nos alcançam. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, nós somos benditos. Mas o povo, né, aprendeu que tudo é o diabo. Quero dizer para você que esse diabo, ele só pode agir na nossa vida se a gente abrir uma brecha para ele. Se a gente abrir uma brecha, ele faz um estrago na nossa vida. Mas se você estiver com as brechas fechadas, você estiver ali, louvado seja o nome, no prumo, se você estiver ali no estreito, se você estiver ali, louvado seja o nome, com teus ouvidos, atento à voz de Deus, com a palavra de Deus guardada no teu coração, quero ver se esse infeliz vai ter poder na tua vida. Deus envia anjo para pelejar por você. Deus envia anjo para guerrear por você. Deus envia anjos ao redor, pode estar ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que obedecem a Deus. Você pensa que os anjos estão ao redor de todos? Não estão, não. Vai estudar a palavra. A palavra de Deus é bem clara. Que os anjos estão ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que honram a Deus, daqueles que obedecem a Deus. Você sabe muito bem disso. Por quê? Porque senão o inimigo não estava ceifando almas, senão o inimigo não estava levando pessoas para a sepultura. Então os anjos estão ao redor daquelas pessoas? Não estão. Sabe por quê? Porque não temem a Deus. Estude a palavra que você vai saber que você temendo a Deus, porque as pessoas gostam de repetir o salmo, repetir a palavra, mas não gostam de obedecer, não gostam de honrar a Deus, de servir a Deus, de praticar a sua palavra.
Louvado seja o nome, engrandecido e exaltado. Então o inimigo, ele faz as pessoas ficarem preocupadas para não dar ouvido à palavra, para não ter tempo com a palavra, para não ter tempo com Deus. Se você não tem tempo com a palavra de Deus, você não tem tempo com Deus. Não tem. Você pode ir para quantas congregações for. Você pode entrar em quantas lives cristãs for, pedindo oração, parece que está participando, mas o teu coração está longe de Deus, o teu pensamento está longe de Deus, você não se firma na palavra, você não busca a palavra, você não se torna dependente de Deus, você se torna dependente dos outros, depende da oração do fulano, depende da oração do ciclano, depende das revelações, não sei de quem, mas não é dependente de Deus, da sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que entender isso, até Jesus me levar, eu sempre vou estar falando, se firme na palavra, busca a palavra, tenha intimidade com Deus, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado, você, eu, temos livre acesso ao Pai. Nós temos um direito que foi dado para nós através de Jesus. Através desse Jesus que estava pregando para Marta e para Maria. Mas Marta estava preocupada com os afazeres. Estava lá junto com Jesus. Estava lá na mesma casa de Maria, com Maria, mas não estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. E assim muitos vão para o templo, mas não estão sentados ouvindo a palavra. Seu pensamento está longe, seu pensamento está querendo que o culto acabe, o seu pensamento está pensando, ai, estou com fome, ai, o que meu filho está fazendo, onde que meu marido está, quando eu chegar em casa, o que eu vou encontrar em casa? Estão lá dentro do templo, mas o seu coração não está. Estão lá dentro do templo, mas o seu ouvido não está dentro do templo, ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor os liberte, que o Senhor nos liberte, que o Senhor purifique o nosso coração, o nosso entendimento, para nós escolhermos a melhor parte. Vamos encerrar aqui? E respondendo Jesus, disse-lhes: Marta, Marta, estais ansiosa. Olha aí. Por que muitas pessoas sofrem de ansiedade? Porque não dão ouvidos à palavra de Deus. Quando eu fico ansiosa, ansiedade, todos os seres humanos têm, gente. Todos. Crianças, jovens, anciões, todos os seres humanos têm ansiedade. Mas quando nós estamos ansiosos, o que acontece? A palavra de Deus vem na nossa memória e acalma a nossa ansiedade. Aí, olha aqui, Marta não estava dando ouvido à palavra. Aí o que Jesus falou para ela? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, né? Afadigam as pessoas. Essa preocupação pelo bem material, essa preocupação com o que vai comer, o que vai vestir, essa preocupação com arrumar casa, essa preocupação com as coisas materiais, deixa você afadigado, deixa você ansioso. Era isso que Jesus estava falando para Marta. Marta, tu estás muito ansiosa. E aqui diz mais, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha só, gente, a tua casa vai ser tirada, né? Quando nós descemos a sepultura, a gente não leva nada, não leva. Então, as coisas materiais, elas podem ser tiradas da nossa vida, mas a palavra de Deus não. Ela fica guardada e ela nos leva para o céu. A palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, pode passar o céu e a terra, mas ela não passa. Então o Senhor estava dizendo aqui, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. E o que você tem escolhido? Você tem escolhido a internet?
Você tem escolhido o telefone, você tem escolhido o vício, você tem escolhido o prazer, você tem escolhido o lazer, o trabalho. O que você tem escolhido que você não escolhe a boa parte para a tua vida? Então há tempo para todas as coisas. Então tenha tempo de você ter essa boa parte na tua vida. Tenha tempo para Deus, tenha tempo para estudar a palavra, tenha tempo para o Espírito Santo de Deus te ensinar, tenha tempo para você ter intimidade com Deus. Escolha a boa parte. Você acha que o dinheiro é a boa parte? O dinheiro é o mal de todas as coisas. Pessoas estão tirando a vida dos outros por causa do dinheiro. Pessoas estão se separando por causa do dinheiro. Pessoas estão abandonando os outros por causa do dinheiro. Pessoas estão pisando nos outros por causa do dinheiro. Mas se você escolhe a Jesus, eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, que Ele vai cuidar. Ele vai cuidar das tuas necessidades. Ele vai cuidar não só da tua alma, como do teu corpo. Ele não vai cuidar só da tua alma, ele também vai cuidar de prover que não falte o teu alimento. Porque a palavra de Deus diz: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então, quando você escolhe a boa parte, o Senhor cuida de você e da sua descendência. Ele cuida daquilo que você precisa, ele cuida daquilo que a sua família precisa. E eu agradeço a Deus por isso. E eu agradeço a esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, que tem cuidado da nossa família. Então essa foi a palavra. E hoje Jesus pergunta para você, e hoje Jesus fala para você o que você escolhe. Você escolhe a boa parte? Porque você acha que a boa parte é as tuas conquistas materiais. O céu não é importante para você. Escolha o céu, escolha o reino de Deus, escolha servir Jesus, escolha seguir Jesus, escolha esse Salvador que te dará a vitória. Louvado seja o nome do Senhor, que tem te livrado, que tem te curado, que tem te dado saúde para você correr atrás dos teus afazeres. Esse Jesus, e que tem dado a vida dele por mim e por você. E eu te convido, você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Escolha a boa parte. Você que está aqui, que seu coração muitas das vezes não dá ouvido à palavra de Deus, eu digo para você: escolha a boa parte, escolha a palavra de Deus, porque se você escolher a palavra de Deus, você está escolhendo a Cristo. Jesus é o Verbo esteve entre nós, o Verbo se fez carne. Quando você dá valor à palavra, você está dando valor a Cristo. Mas se você rejeita a palavra, você está rejeitando a Cristo. Pode até estar falando Senhor, Senhor, mas não tem o Senhor guardado no seu coração. Não tem a palavra de Deus guardada no coração. O próprio Deus diz: por que dizem Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Por que dizem? Por que me chamas de Senhor? Por que me chamas de Senhor? Esse povo me busca com os lábios, mas o seu coração está longe. Não esqueça que Jesus sabe aonde está o teu coração. Nunca esqueça que Jesus conhece o nosso coração. A gente pode enganar os outros pregando, orando. A gente pode enganar os outros com as aparências. Mas o Senhor ninguém engana. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece verdadeiramente quem nós somos. Tua família pode não conhecer nem quem você é. Teus filhos, teus amigos, mas Jesus te conhece, Jesus me conhece. Tu pode esconder teu pecado do teu marido, do teu esposo, da tua esposa, pode esconder teu pecado dos teus vizinhos, mas de Deus tu não esconde o teu pecado. Quando o Senhor disse que Ele conhece o nosso coração, gente, é porque Ele sabe que ninguém engana Ele com aparência. Ninguém engana Ele por pregar, por orar, por andar com Bíblia, por vestir roupas com pudor. Ninguém engana Ele pela aparência. Ninguém, gente. Ninguém engana Deus pela aparência, porque Ele conhece o nosso coração. A gente é que pensa que enganamos os outros, mas os outros não vão te salvar. A nossa salvação vem do Senhor, não é verdade? Então, vamos cuidar do nosso coração.
Vamos cuidar do nosso coração, que o nosso coração esteja em Deus, porque Ele sabe. Ele sabe se você fala mal de mim. Ele sabe o que se você deseja mal para mim. Ele sabe se verdadeiramente você me deseja bem. Ele sabe se eu oro verdadeiramente por vocês quando termina a live, nos meus outros horários. Ele sabe todas as coisas. Não adianta eu estar aqui aparentando que eu oro por você, aparentando ser uma cristã, aparentando ser uma serva de Deus, e fora da live Deus sabe que eu não sou. Não adianta, gente. Não adianta ninguém viver de aparência, porque Deus conhece a nossa vida no oculto, no escondido. Louvado seja Deus e engrandecido. Então, escolhemos a melhor parte. E a melhor parte é a palavra de Deus.